Queridos amigos, hoje vamos continuar a nossa aula sobre risco, vai ser a aula de número 3. Quando nós estudamos risco, nós vimos que são duas espécies de risco, aliás, eram três, mas nós juntamos duas delas, então ficamos com duas espécies de risco. O risco da própria empresa e o risco da conjuntura. Ainda e não estamos falando do risco da conjuntura, estamos falando apenas do risco da empresa. Também você estudou que é preciso você diversificar os seus ativos, ou seja, se você colocar tudo num ativo só, você vai ficar com risco muito elevado. Então, uma maneira que você tem de evitar a volatilidade, de evitar o risco, é diversificando. O que é diversificar? Eu compro uma ação, eu compro uma moeda, eu ponho dinheiro no renda fixa, eu ponho um dinheiro no fundo imobiliário. Então, isso significa diversificação. Muito bem. Dos dois tipos de riscos, como eu falei para vocês, né, esse risco aqui que nós vamos medir, essa volatilidade que nós vamos medir em função de um benchmark, que a gente vai deixar um pouquinho para depois, vamos ver isso um pouco depois. Vamos nos ater agora no risco da própria empresa. Tá? Então, nós somos capazes de eliminar esse risco da própria empresa pela diversificação. Mas acontece que nós temos um problema seríssimo aqui para resolver. Você vai ver que é um negócio bastante difícil e muito trabalhoso, mas indispensável de fazer, que é evitar que os ativos sejam correlacionados. O que quer dizer correlacionado? Se você tiver um investimento numa ação que tem o mesmo comportamento de $1, esse teu investimento, ele está correlacionado, ou seja, os dois andam juntos, e justamente o objetivo da carteira é você evitar que os ativos andem juntos. Por exemplo, eu vou evitar uma ação da Petrobras ao mesmo tempo que eu vou evitar uma ação de uma distribuidora de petróleo. Por quê? Porque as duas usam teoricamente andam juntos, né? Eu estou falando teoricamente porque você precisa estudar isso. Às vezes, ações do mesmo setor, elas não andam juntos. Então, nós precisamos estudar esta correlação, tá? Nós temos que estudar essa correlação aqui e para saber se as ações andam junto ou não andam junto, né? Aqui tem mais um exemplo de correlação para você, né? A Petrobras e o barril de petróleo oscilam de uma forma direta, eles são correlacionados, né? Então, se o preço do barril do petróleo sobe, a ação da Petrobras sobe. Se o preço da gasolina sobe, a ação da Telebrás sobe. Isso é que significa correlação. Então, acaba que nós, dentro da carteira, né, você vai acabar tendo uma correlação perfeitamente positiva. Nós queremos evitar isso. Nós temos que diversificar a nossa carteira. Tá? Então, vamos entender bem como é que funciona esse indicador, tá? Para que a gente possa, de uma maneira muito boa, né, otimizar o nosso portfólio. Tá? Ou seja, nós queremos evitar a variabilidade do nosso portfólio. Nós queremos evitar que aquele sobe e desce. Mas eu vou ganhar menos se ele ficar numa linha mais retinha. Você vai ganhar menos. Né? Por isso que a gente falou anteriormente que você tem que verificar quanto que você suporta de risco. Muito bem. Então, aqui só para te lembrar, né, porque
Nós usamos muita matemática quando trabalhamos com isso, só para te lembrar, eu coloquei aqui as fórmulas da variância, já tinha explicado ela anteriormente, também do desvio padrão, né, que nós já tínhamos explicado anteriormente, desvio padrão e variância, né, o desvio padrão, ele é apenas a raiz quadrada da variância. E a variância, ela é o evento em si, menos a média de todos os eventos, elevado à potência de 2, tudo isso dividido por n menos 1. E agora apareceram mais dois elementos aqui. O primeiro elemento que apareceu é a covariância. O que é a covariância? A covariância é o seguinte, é a variância do ativo A vezes a variância do ativo B, tudo isso dividido por n menos 1. E a correlação, o que é? Olha, a correlação está aqui, ó. Né? A correlação, o que é? Ela é a covariância do ativo A em relação ao ativo B, dividido pelo desvio padrão, do ativo A vezes o desvio padrão do ativo B. Vamos ver como é que fica isso na prática. Tá? Então, se você estiver trabalhando com um título isolado, sozinho, né, você vai se ater aqui no desvio padrão e na variância. Agora, se for uma carteira, né, e tudo vai ser carteira, dificilmente você vai pegar alguma coisa que não seja carteira, você vai ter que usar covariância e correlação. Aqui eu estou repetindo de novo a fórmula para você. Tá? Então, qual que vai ser o resultado? Nós vamos calcular esse resultado e qual que vai ser o significado dele. Primeiro, o que eu queria te dizer é o seguinte, a variância, ela sempre está entre 0 e 1. Tá? Ela sempre vai ser assim, entre 0 e 1. Então, se der um resultado positivo, os ativos são correlacionados e cai fora. Não dá para investir em ativos que são correlacionados, porque assim você não está diversificando. Né? Se o resultado for negativo, aponta que tem uma relação inversa. Então, quando um sobe, o outro desce. Quando um sobe, o outro desce. É justamente o que a gente quer, é estabilizar a linha. Então, nesse caso aqui, o resultado negativo é o que a gente está procurando. E o resultado zero quer dizer que não tem relação nenhuma entre o retorno dos dois títulos. Então, basicamente, a nossa pesquisa vai ficar aqui em torno desse resultado negativo e desse resultado positivo. Né? Você vai ver que fica bem difícil, né, interpretar o valor numérico da covariância, né, porque ela é uma medida dos quadrados das diferenças. Né? Então, nesse caso, para nós aqui, o que vai ser melhor? Vai ser melhor calcular a correlação. A correlação fica mais fácil de você calcular. De novo, estou repetindo a forma, como eu sempre falo para vocês, assim, repete, que você vai gravar esse negócio. Aqui, para você entender um pouquinho melhor, eu fiz um gráfico para você entender o que é, olha, por exemplo, aqui é uma relação positiva, né? É uma relação positiva. Então, perceba aqui no gráfico, as duas linhas aqui, elas andam juntas. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce. Quando uma sobe, e assim ela vai. Elas caminham juntos. Então, isso aqui não presta para a nossa carteira de investimentos, porque esses investimentos andam juntos. Eu preciso de investimentos que tenham desempenhos não correlacionados, que é esse caso aqui, ó. Então, quando uma linha subiu, a outra desceu. Quando uma subiu, a outra desceu. Quando uma subiu, a outra desceu. Opa, esse cara aqui é o cara que eu estou procurando. Tá? Então, quando a correlação ela for negativa, quando a correlação for negativa, tá bom para nós, tá? E aqui é o caso de for zero. Né? O que é um ativo, né? Um ativo não tem absolutamente
nada a ver com com o outro. Ou seja, um ativo não tem nada a ver com o outro, um anda assim, o outro anda assado. Né? Onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar aqui, nessa correlação aqui, ó. Né? Que é uma correlação negativa. Então, nada melhor, né, do que fazer um exemplo prático. Vou mostrar para você aqui. Nós temos duas ações para comprar, né? Olha, são duas lojas, a Albram e a outra loja chama Rico. É do mesmo segmento, né? Você podia dizer assim, mas se é do mesmo segmento, eu estou fora, não vou comprar. Esqueça isso, não dá para você fazer esse julgamento. Você vai ter que fazer sempre a cota. Então, para fazer essa hipótese, eu peguei aqui o seguinte, eu peguei quatro cenários diferentes. Olha aqui, ó, um cenário de depressão, um cenário de recessão, um cenário normal e um cenário em expansão. Então, se o ambiente for depressão, a Albram cai 13%. A Rico fica em 3 positivo. E assim vai. Num cenário normal, a Albram está com 20%, aqui está com menos 8%. Né? E num cenário de expansão, esse aqui é altamente lucrativo e esse aqui ele tem um crescimento moderado. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é calcular a variância de cada um desses investimentos. O que eu fiz? Perceba aqui, ó, eu peguei o 13% aqui, ó, peguei o 13%, peguei o 7%, somei os quatro retornos aqui, né, ó, somei os 4 retornos, e aí eu peguei e dividi tudo por 4, então achei aqui a média, né, a média aritmética dos retornos. O primeiro passo, eu tenho que calcular a variância, né, só para te lembrar, eu vou voltar aqui para você ver a fórmula da variância, né, então a variância, o que é? A média menos o evento, tá? Então eu vou voltar nele aqui, tá? Então temos lá, ó, eu calculei a média aritmética. Primeiro preciso a média. Então, a média eu já tenho a média de um e eu tenho a média do outro. Ótimo. Então, agora, já que eu tenho a média, vamos em frente. Agora que eu já tenho a média, eu vou calcular a variância. Ou seja, o que é a variância? A variância é o quadrado da diferença entre o evento e aquela média que a gente calculou. Tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu peguei aqui, ó, eu tenho o retorno, né? E calculei a diferença entre os dois aqui, e aqui tá, e elevei essa diferença ao quadrado. Né? E então, fazendo isso, eu tenho a variância do primeiro, que é 0,02. Então, da Albram, eu já calculei a variância. Agora, eu vou calcular a variância da Rico. Fiz a mesma coisa, né? Peguei este, diminuí deste, e a diferença eu elevei ao quadrado. Aí, este valorzinho aqui, eu trouxe para a minha fórmula. Cada um deles eu fiz isso, né? Dividi tudo por 4, e agora eu tenho a variância do segundo investimento, que é das lojas Rico. Então, olha aqui, ó, eu tenho a variância de um e tenho a variância de outro. Ótimo. Agora eu já tenho a média, a variância e o desvio padrão. Vamos em frente, né? Então, agora vamos calcular o desvio padrão de cada título. Se você tem a variância aqui, o que é a variância? A variância é a média menos o evento elevado ao quadrado, tudo isso aqui dividido por n menos
o 1. Essa questão do n-1, sabe? Às vezes você vai ver o professor divide por n, às vezes ele divide por n-1. Por que isso? Quando for universo, quando for todos, e aqui são 4 alternativas, eu vou só dividir por n. Se eu estiver fazendo uma amostra de alguma coisa, eu vou dividir por n-1. É por isso que eu coloquei assim. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada disso daqui. Então, olha só. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, peguei a variância que está aqui nesse número aqui, ó, né? Olha aqui o 0,2, ó, peguei o 0,2, olha ele aqui, né? E tirei a raiz quadrada dele. Ou então, eu tenho o desvio padrão. Veja que o desvio padrão é um negócio muito legal de trabalhar, porque ele te mostra o resultado em percentual. Então, fica muito mais fácil de entender. Qual dos dois investimentos, só olhando os dois aqui, ó, eu já posso chegar a uma conclusão. Qual dos dois investimentos é mais volátil? Sem dúvida nenhuma. Olha, o desvio padrão desse aqui é o dobro do que o do outro. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui, ó. Né? Você veja aqui, ó, como a abertura é muito maior, vai de menos 13 para mais 33, aqui vai de 3 para 6. Tá? Então, o desvio padrão é muito maior neste primeiro investimento. Mas por isso eu vou abandoná-lo? Não, isso não tem nada a ver com a coisa. Nós estamos aqui tentando calcular para ver se eles são correlacionados. A decisão de comprar ou de não comprar é uma outra decisão totalmente separada, que essa decisão você já chegou. Tá? Nessa altura que você está calculando isso aqui que nós estamos calculando, essa decisão você já tomou. Eu vou comprar esse ativo. Eu só não vou comprar esse ativo se ele for correlacionado, mas eu já cheguei à decisão que eu vou fazer. Agora, então, eu vou calcular, por fim, a covariância, que é o nosso penúltimo passo. Eu tinha explicado para você lá no início que a covariância é o seguinte, é a variância da Albrand multiplicado pela variância da Rico, tudo isso dividido por n-1. Lembre de novo, o n-1 você só vai aplicar quando for uma amostra. Quando for um universo, você deixa sempre n. Né? Continua aqui com os 4 estágios da economia, com os 4 cenários da economia, né? Fiz essa continha ali em cima, tá aqui o resultado, agora eu peguei esse resultado aqui, ó, tá vendo o ponto 12, ó, olha ele aqui, ó, na minha fórmula, tá vendo o 0,53 aqui, ó, olha ele aqui na minha fórmula, né? E aí calculei a covariância dos dois ativos, né? Ou seja, eu calculei a covariância entre o investimento na Albrand comparado com o investimento na Rico. É isso que eu estou fazendo. E então, por último, agora vamos ver se eles são correlacionados. Para saber a fórmula, né, para calcular a correlação, a fórmula é o seguinte, é a covariância de A e B dividido pela multiplicação, pelo produto do desvio padrão da Albrand com a Rico. Né? Então, está aqui, ó, a covariância que a gente acabou de calcular, a covariância que a gente acabou de calcular aqui, ó, deixa eu fazer uma setinha aqui para você ver, olha, a covariância que a gente acabou de calcular aqui, o desvio padrão eu tenho aqui, então vou voltar ali na fórmula, está aqui o desvio padrão dos dois, um vezes o outro. Qual o resultado que deu? O resultado foi menos 0,1449. Se o resultado for negativo, é bom para investir. Pode comprar que eles não são correlacionados. Então, o que eu queria te dizer? Embora esses investimentos sejam do mesmo setor, eles não são
correlacionados. Pode comprar os dois, pode colocar os dois na tua carteira. E aqui no finzinho ainda, né, eu fiz para você aqui uma planilhinha, né, eu fiz uma planilhinha no Excel e eu fiz essa continha aqui toda no Excel, coloquei os cenários aqui, ó, coloquei os cenários, calculei as médias aritméticas aqui, né, calculei as diferenças todas e fui fazendo a continha até chegar aqui no resultado. Então, conclusão, é bom para diversificar. Então, sobre correlação, o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? Você vai ver que o assunto ainda continua, porque agora nós vamos dar o último passo. Em relação à carteira, nós vamos calcular lembra, eu falei para você, risco-benefício. Agora a gente vai falar o custo, o retorno, retorno pelo risco. Nós vamos ver o seguinte, se aquele retorno que está dando para você compensa o risco que você está pagando. Vai ser o último vídeo da nossa série. Muito obrigado para você. Estude muito, vai precisar de um estudinho paralelo, né? Não é só esse videozinho aí que vai te permitir aprender todo esse negócio aqui, para você ver, precisa fazer uma continha um pouco complicada. Um beijão para todos aqui do seu professor predileto e até a aula de número 4 sobre risco.